Você já ouviu falar em nomofobia? Palavra estranha, né? E é ela que define um comportamento muito comum hoje em dia, a dependência da tecnologia. E olha só, segundo estudos feitos, ela tem sido considerada a doença do século XXI. E você vai saber o porquê agora na reportagem de Valéria Almeida e Júnior César. É difícil ficar sem ele. Eu sou dependente do celular, né? Como é que você se sente quando você fica sem o celular? Deu problema ou acabou a bateria? Você fica, parece que sem nada, né? Pelado, como se diz, né? É terrível. Tudo bem, tem gente que aguenta. Fico numa boa, fico tranquilo. Mas é fato que o celular faz parte do dia a dia das pessoas. Eu carrego aquele carregadorzinho, sabe, que eu levo pra rua e carregando. É assim que eu uso o meu. Então ficar sem ele é complicado. Eu não fico mais, não consigo. Precisando de aparelhos que tenham bateria que usa pelo menos 24 horas. Só está durando 8 horas. Precisa de mais. Ficar sem ele não dá. É tanto que eu já ando com a bateria reserva. Essa dependência de celular e outros objetos eletrônicos é tema de várias pesquisas pelo mundo. Uma delas trata da nomofobia. O termo vem do inglês, nomofobia, quer dizer no mobile phobia, que é o medo de ficar sem o telefone móvel. Mas isso vale para outros equipamentos como tablets e notebooks. Se caracteriza pela ansiedade que surge quando a pessoa fica impossibilitada de usar o aparelho. Henrique se identificou. Eu fico ansioso. A gente fica desatualizado, não consegue conversar, às vezes por mensagem, e eu tenho que correr atrás de um Wi-Fi, fazer alguma coisa, porque toda hora é automático. A gente puxa o celular, dá uma olhada. Henrique trabalha com vendas, o que exige que esteja sempre conectado. Mas ele confessa que também utiliza os equipamentos para o lazer, para o acesso a informações. Nunca está off, como dizem, e tem uma estratégia para isso. Eu tenho uma régua onde eu coloco todos os equipamentos para carregar e saio de casa sempre com todos bem carregados. No carro tenho carregador veicular, tenho carregador portátil. E de tanto usar o celular, às vezes sente os efeitos no corpo. E a gente começa numa postura normal e vai aproximando do aparelho até que a gente sente, às vezes, uma postura errada, um desconforto. Essas dores são fruto da posição de uso que acaba forçando o pescoço. E o ortopedista Leandro Gomide aponta um outro problema, causado pela digitação constante. O tendão ele passa por dentro de um túnel e de tanto passar essa ida e volta passando dentro do túnel que vai friccionar e ele vai inflamar, dando a chamada tendinite. O uso errado do computador de mesa também causa problemas. E aí, nunca é demais lembrar que é preciso manter mesa e cadeiras na altura e distância corretas. E os braços numa posição que não force os ombros. Mas o médico diz que o campeão em causar problemas de postura é o notebook. Vai sobrecarregar principalmente as articulações da coluna cervical e da coluna lombar. Isso vai gerar dor e que geralmente as pessoas procuram o pronto-socorro por causa de uma dor simples que é causada por uma postura inadequada. Tempos modernos, né? Como surge essa dependência? Comigo no estúdio o psicólogo Wesley Nazaré. Somos todos, né? O Henrique assumiu, um outro rapaz também assumiu, mas acho que praticamente todos nós somos dependentes dessa tecnologia, desse celular, Wesley. Bom, generalizar assim todos eu não acredito assim, mas que é fato, né, que hoje em dia a tecnologia, a internet, todas as facilidades dessas ferramentas maravilhosas que nós temos à disposição, a maioria das pessoas, temos que lembrar que é um país muito diverso, a gente cria uma espécie de dependência psicológica por uma coisa interessante. O cérebro humano ele é movido por recompensas. Então quando a gente faz algo que isso nos recompensa com a risada, recompensa com informação nova, com um carinho, mandar um beijo para alguém, falar com um filho, tudo isso traz uma recompensa para o cérebro. O cérebro gosta disso. Se ele gosta, ele quer mais. Se ele quer mais, isso pode virar um ciclo. A grande questão não é demonizar a internet, o celular ou qualquer ferramenta tecnológica. A questão é perceber quando isso ultrapassa a barreira do razoável, ultrapassa a barreira do funcional
e passa a tornar algo prejudicial, ou seja, comprometendo a vida afetiva, comprometendo o contato social com outras formas de contato, por exemplo, conversa, né? Atenção à família. A atenção à família, prejuízos no trabalho, onde as pessoas, às vezes, de repente, deixam de fazer funções importantes do trabalho em razão de querer ficar conectado com coisas que, de repente, não cabem no trabalho. E isso provavelmente já começa a trazer prejuízos. Transtornos, Wesley? Transtornos. Ansiedade. E aí é o interessante, quando a gente na psicologia e na psiquiatria, nós temos um manual de diagnóstico de transtornos mentais. Óbvio que isso é uma tentativa de entender os processos que vão acontecendo. A última atualização foi o ano passado, o DSM-5 já traz critérios diagnósticos para transtorno de dependência à internet. Como isso já existe, por exemplo, o jogo patológico, o sexo patológico, os workaholics, aquelas pessoas que trabalham muito e não conseguem parar de trabalhar, quando param de trabalhar geram uma sensação de desconforto, eles tentaram reunir um pouco disso que é o fenômeno que vem com a internet, sobretudo agora com essas facilidades da tecnologia à mão sempre, né? Gerando então quadros que, na ausência da conexão, eu começo a ficar irritado, impaciente, eu não consigo dormir. Então, quando gera prejuízos internos, desconforto na ausência, a gente chama de abstinência. Isso é um critério diagnóstico para o problema. E você bem disse, né? Aproxima, praticidade, até otimiza nosso tempo. Mas como é que a gente pode fazer para não se tornar um dependente tecnológico e ter todo esse tipo de transtorno? É o equilíbrio, né? Essa é o nosso grande desafio do ser humano, né? O ser humano ele tem uma tendência a não ficar no equilíbrio. Nós temos a tendência a ir sempre para alguma coisa e desequilibrar, pender para o lado. É inegável, hoje em dia, né, meu filho tem 2 anos e gosta de coisas ligadas à tecnologia. É inegável que as crianças, nós mesmos, vamos ficar sempre nessa busca. Mas a quantidade de horas, aí isso vai interrompendo o que seria razoável e vai tornando patológico. Equilíbrio, palavra-chave. Equilíbrio. Para a gente aproveitar. Para a gente aproveitar essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Wesley Nazaré, psicólogo, muito obrigada pela sua presença aqui na MGTV Primeira Edição. Eu que agradeço.